Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, como em todo vídeo eu sempre falo, eu estou morrendo de saudade de vocês. Mas eu tenho certeza que esse tempo será breve e logo, logo nós iremos voltar a nos ver aí no nosso ambiente amado, que é a nossa EAPP. Mas daqui até lá, vamos continuar focados no estudo. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só ir lá no WhatsApp falar comigo ou no privado, de preferência, tá? Porque assim você não vai ser exposto, caso você fique meio tímido ou com vergonha de tirar a sua dúvida. E para vocês que ainda não são alunos do EAPB, podem estar aí nos comentários, colocando as suas dúvidas e em momento oportuno eu vou estar respondendo. Tá ok? Então vamos com mais um vídeo para nós finalizarmos o assunto sobre orientação e localização. Bom, gente, na aula de hoje nós iremos falar sobre fuso horário. Professora, o que é fuso horário? Não entendi muito bem aí esse nome. Para começarmos a saber o que é fuso horário, vamos primeiro nos perguntar duas coisas. Você já parou para observar que enquanto aqui no Brasil é dia, no Japão é noite? Às vezes no Ano Novo a gente ouve dizer que já teve Ano Novo lá no Japão, enquanto aqui ainda é dia. E a gente fica às vezes sem entender muito bem como ocorre isso, não é? Além de que, a segunda pergunta é exatamente sobre o nosso próprio país. Vocês já pararam para observar que muitas vezes é um determinado horário aqui no nosso estado, na Bahia, e de repente no Amazonas ou até mesmo no Acre é um horário bem menos do que o que nós estamos? Bom, para todas essas perguntas, existe exatamente o fuso horário para poder explicar. E é exatamente isso que nós vamos perceber hoje. Gente, para começarmos, vamos relembrar que a Terra ela tem dois tipos de movimento. É o movimento de translação, que é aquele movimento que ela faz em torno do Sol, e o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo. É o movimento que ela faz em torno dela mesma. Bom, a termos de vermos aí a passagem de dias e de horas, nós vamos fixar aí no movimento de rotação, tá? Quando a Terra começa a girar, gente, automaticamente algumas partes dela vão ser expostas aos raios solares, enquanto outras não. Essas partes que ficam expostas aos raios solares, automaticamente lá vai ser dia, enquanto as que não estão sendo expostas vai ser noite. Esse movimento de rotação sempre ocorre de leste para oeste, tá? Sendo que, quando ocorre esse movimento de leste para oeste em relação a horas, há uma mudança, tá? Mas primeiro vamos ver aí mais um pouco sobre o formato do nosso planeta Terra, tá? Vamos chegar lá em relação a horas, vocês vão entender o porquê. Se nós formos medir a circunferência do nosso planeta, ele tem 360 graus, ok? E se nós dividirmos 360 graus por 24 horas, que é exatamente o tempo em que a Terra faz para poder fazer esse movimento de rotação, ou seja, é um dia inteiro, nós temos aí 15 graus. Vocês lembram que em uma aula retrasada eu havia falado para vocês sobre linhas imaginárias que tinham os paralelos e os meridianos, as latitudes e as longitudes. Lembra disso? Bom, nós temos aí o meridiano de Greenwich, que vai ser chamado agora de marco inicial da data, tá? Nesse assunto nós vamos ver que, além de ser o marco inicial para os outros meridianos, ele vai ser o marco inicial da data. Partindo desse marco inicial da data, que é o meridiano de Greenwich, nós temos outros meridianos. Entre esses meridianos vai ficar exatamente os fusos horários. Aqui eu tenho um meridiano, aqui eu tenho outro meridiano. Aqui no meio eu vou ter exatamente o que nós chamamos de fuso horário, que é o que define um horário local, o que define o horário exatamente daquele continente, exatamente daquele país, estado ou cidade. Tá ok? Pronto. Sabendo disso aí, gente, nós vamos ver que o meridiano de Greenwich, né, ou melhor, os meridianos, eles possuem antimeridianos. E o meridiano de Greenwich também possui um antimeridiano.
tá? Que é exatamente o meridiano que fica oposto a ele. Vamos supor que o meridiano de Greenwich seja esse meu dedo indicador que está na frente e o antimeridiano seja o meu dedo que está aqui atrás. Afinal de contas, nós temos uma circunferência que é o nosso planeta Terra. O antimeridiano sempre vai ser o lado oposto, tá? Bom, gente, o meridiano de 180 graus, que é determinado como a linha internacional da data, ou o antimeridiano, melhor dizendo, né, de Greenwich, é através dele, quando se cruza, tá? Quando cruza esse meridiano, que ocorre exatamente a diminuição em relação às horas, tá? Então, toda vez que a Terra faz esse movimento de rotação e cruza o antimeridiano, diminui-se as horas. Esse movimento sempre vai ser de leste para oeste. Então, você vai ver aí, países que ficam localizados a leste, com horários mais à frente, tá? Adiantados, e países que estão mais aí a oeste, com um horário menor, tá? Com um horário atrasado, vamos dizer assim. Bom, gente, sabendo disso, sabendo que aí a Terra tem esse movimento de rotação, que traz a diferenciação em relação ao dia e à noite, que também traz a diferenciação em relação ao horário, vamos ter um olhar agora em relação ao nosso Brasil. Gente, o nosso Brasil tem uma vasta extensão, ele é muito grande territorialmente, tá? Ele é um país que é chamado de, que tem até um apelido que é um país continental, um país de proporções continentais. O que significa isso, Pro? Significa que o Brasil, ele tem um vasto território que chega até mesmo a se comparar a um continente. Isso faz com que, gente, o nosso Brasil venha a ter 4 fusos horários diferentes, que é exatamente o que vocês vão ver aí na página 44 do livro de vocês. Vamos lá para o livro? Vamos aqui para o livro. Deixa eu botar na página 44 para a gente ver aqui. Bom, gente, aqui tem um mapa, tá? O mapa dos fusos horários brasileiros. Se você notar na legenda, cada uma dessas regiões aí que estão pintadas de cores diferentes são definidas por um tipo de fuso horário, tá? Você está vendo aqui em roxo, vamos começar pelo roxo, né? Vamos ver aqui, ó, em roxo, um determinado fuso horário que é 3 horas a menos. Não entendi. Vamos continuar, tá? Vamos lá. Em amarelo, você tem menos 4 horas. Em verde, você tem menos 5 horas. Mas aqui, esses pontinhos em vermelho e branco, tem menos 2 horas. Lembra que eu falei para vocês que em um país de leste para oeste, os horários eles vão ficando atrasados, eles vão diminuindo? É exatamente por isso que é representado em menos 2, em menos 3, em menos 4, em menos 5, tá? Vamos supor aí que aqui no arquipélago de Fernando de Noronha, onde está de pontinho vermelho, tá? Que na legenda é menos 2 horas, seja meio-dia, tá? Enquanto aqui na Bahia são menos 3 horas, tá? Em relação ao meridiano de Greenwich. Então, mudando de uma faixa para outra, é um horário a menos, tá? Agora, essas menos 2 horas é em relação ao meridiano de Greenwich. E no arquipélago de Fernando de Noronha, será exatamente um fuso horário menos 2 horas em relação ao horário que está marcando no antimeridiano, no meridiano de Greenwich. Entenderam? Bom, então, se aqui é menos 2 horas, aqui vai ser menos 3, porque a diferença de um fuso horário para o outro é exatamente de 1 hora. Lembra que nós vimos que 360 dividido por 24 horas dá exatamente 15 graus, que corresponde a 1 hora? Então, aí, de um fuso para o outro, você tem aí 1 hora. Se é em oeste, você vai ter sempre horas menores. Se for para leste, você vai ter sempre horas aumentando, tá? Horas mais à frente. Então, voltando à pergunta que eu tinha feito. Vamos supor que aqui, a pergunta não, a suposição. Vamos supor que no arquipélago de Fernando de Noronha seja exatamente ali meio-dia. Pronto. Meio-dia, 12 horas em ponto. Pronto.
Aqui na Bahia será que horas em relação a Fernando de Noronha? Será exatamente 11 horas, porque é exatamente 1 hora a menos. Agora, vamos supor aí que lá no meridiano de Greenwich está marcando meio-dia, tá? Está exatos meio-dia lá no meridiano de Greenwich. Aqui em Fernando de Noronha será que horas em relação ao meridiano? Será exatamente 10 horas, porque são 2 horas a menos, tá? Então, para oeste, você vai sempre diminuindo o horário e em leste você vai aí aumentando as horas, tá? E a diferença de um fuso para o outro é sempre de 1 hora. Olha só que interessante a conquista fez aqui para a gente observar. Que em vermelho, no primeiro aí, o fuso horário brasileiro, as localidades situadas nesse fuso, como o arquipélago de Fernando de Noronha e Pernambuco, marcam menos 2 horas em relação ao horário do meridiano de Greenwich, como eu havia falado. Tá vendo? E assim você vai ver no fuso horário, nessa região em roxo, tá vendo? Sempre vai marcar menos 3 horas, tá vendo? Se no meridiano de Greenwich foi exatamente meio-dia, em Fernando de Noronha vai ser 10 horas e aqui na Bahia vai ser que horas, mais ou menos? Vai ser exatamente aí 9 horas, porque são 3 horas a menos, tá? Vamos continuar. E aqui em amarelo, você tem aí, ó, sempre menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, gente, sempre vai ser a referência. Lembra daquela aula de referência que nós falamos? Pois bem, o meridiano de Greenwich sempre vai ser a referência para a contagem em relação às horas, tá? Para você saber aí. Agora, se a pergunta for de um local para o outro, você vai ver. Se for de leste para oeste, são sempre para menos. E se for de oeste para leste, sempre é para mais. Tá ok? Bom, gente, assim nós finalizamos o nosso assunto. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando aí, como eu já falei, no WhatsApp, ou no grupo ou no privado. É melhor que você me procure até no privado, tá? Que você não se sente exposto ou com vergonha da sua dúvida. E para vocês que ainda não são alunos da EAPP, podem me procurar através dos comentários que eu vou estar tirando as suas dúvidas. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Estudem, viu? E respondam ao exercício. Até a próxima aula. Tchau, tchau.